Bom dia, mesmo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste dia 27 de janeiro de 2012, sexta-feira. Que você tenha um bom dia, mas um bom dia mesmo, e que a graça do Senhor, que a bênção, que a unção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre a sua vida familiar, vida sentimental e vida profissional. Eu quero orar de imediato por você, você que está passando por uma necessidade, um problema, uma dificuldade, você que tem ideias, pensamentos de morte, de suicídio. Eu, em nome de Jesus, e você aí, do outro lado da nossa transmissão, vamos nos unir, porque Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Então, pense e veja que Jesus está aqui no estúdio e está aí no seu lar, e nós estamos nos unindo em nome de Jesus, e ele se faz presente. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos alegramos por estarmos conversando contigo, por estarmos na tua presença, por ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Porque um dia tu enviaste teu filho, teu único filho, Jesus Cristo, a essa terra, para que pelo seu sacrifício, pela sua morte sacrificial, nós tivéssemos vida e vida com abundância, e tivéssemos garantido a nossa vida eterna e perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, mas agora, ó Deus, eu te suplico, eu te peço, eu clamo a ti por esta vida que está com essas ideias de suicídio, de morte, de tristeza, depressão. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito depressivo, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio. Saiam e abandone estas vidas no poderoso nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque tu já nos atendeste, tu já nos deste paz nesta hora. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer um convite para você, para que você esteja ali na primeira Igreja Batista em Três Marias, no domingo, 7h30 da noite. O nosso templo fica ali na rua Curitiba 151, bairro JK, que está mais voltado para o centro do que para o próprio bairro JK. Como chegar ali? É fácil, você subindo a Avenida Felinto Miller e dobrando a primeira rua à sua direita, você encontra o nosso templo. E você é o nosso convidado para no domingo, 7h30 da noite, estar ali conosco para receber o recado de Deus, louvar a Deus e receber muito que Deus tem para dar para a sua vida. Mas eu quero ler com você e quero falar neste dia a respeito do que Deus diz para você e para mim. É o pedido de tua alma. E para isso nós vamos ler o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, que diz assim: E Jesus propôs uma parábola para eles, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse para si mesmo: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Não sabemos a hora da nossa morte.
Muitas pessoas vivem como se fossem viver eternamente. Têm como meta tão somente o ter, o ganhar, o adquirir. O ter se sobrepõe ao ser. Não interessa o caráter, não interessa a justiça, não interessa a disciplina, se o importante for possuir bens, riquezas, fama, glória, etc, etc. A Bíblia nos fala no Salmo de número 90, versículo 12. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós o voamos. Salmo de número 90, versículo 12. Jesus está se dirigindo à multidão que o seguia. Jesus sabia de antemão os que estavam interessados na palavra e no reino de Deus, os que queriam difamá-lo, procurando encontrar erros ou contradições em seus ensinos, os que, como os líderes religiosos do povo, insinuavam por inveja, por despeito, que ele, Jesus, era um impostor, um embuste da religiosidade, um que queria fazer ou criar uma nova seita, porque a religião oficial era a religião judaica, era a religião da nação. E Jesus entra quebrando todos aqueles paradigmas ritualísticos, cerimonialísticos e hipócritas. E Jesus trabalhava no universo diversificado de emoções, necessidades humanas e muita gente enferma, onde corações estavam ávidos pelas coisas de Deus e outros disfarçadamente estavam à espreita para, numa oportunidade, tirar a própria vida de Jesus. Muitos estavam interessados em vantagens físicas, pecuniárias, econômicas. Outros queriam glória, fama, riquezas. E no meio de tudo isso, Jesus então lhes conta esta parábola, a parábola do rico insensato. Nesta parábola, que nós já lemos, de Lucas 12, 16 e 21, nesta parábola observamos neste homem vários aspectos. Primeiro, era um homem ambicioso. Segundo, um homem estritamente materialista. Terceiro, um homem centrado, voltado para si mesmo. Um homem que visualizava todas as coisas como bens de consumo para o seu próprio ego e vaidade. Jesus faz um contraste nesta situação, nesta parábola que ele conta, dizendo, por outras palavras, que o valor de um ser humano não consiste na abundância do que possui, mas o que ele ou ela, são diante de Deus e, por consequência, diante de seus semelhantes. E no afã de conseguir e adquirir mais bens, tal homem começa a arquitetar planos de maior ganho, de mais e mais enriquecer-se. A Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 2, nós lemos: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então,
Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas certa aos nossos olhos, deixando Deus de lado, sem o consultar, sem perguntar para Ele qual o caminho que eu devo seguir, qual o caminho. Jesus é muito enfático e muito contundente quando lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 6, respondendo à pergunta de Filipe e respondendo a nossa pergunta também, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o próprio caminho. Então, quando você põe Jesus no seu coração, nos seus projetos de vida, no seu histórico de vida, você é um homem ou uma mulher bem-sucedida. Você percebe, você entende, você compreende a profundidade desta afirmação de Jesus. O homem da parábola quis traçar o seu próprio destino, confiando em sua capacidade administrativa. Ele quis gerenciar o seu próprio futuro econômico. Lê do engano, como nós nos enganamos, nós nos perdemos nos nossos projetos humanos. Jesus nos mostra ainda que este homem era rico, era um homem de posse. Sua visão estava tão somente centrada nas coisas desta vida. Estava centrada no campo físico, material e efêmero. O apóstolo Paulo, de maneira piramidal, nos exorta dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, somos efêmeros, isto é, passamos rapidamente, somos de hoje. O passado nós não podemos modificar. O futuro só Deus pode administrar. O presente, no entanto, depende de nossas escolhas, de nossas decisões. Você percebe? Você entende? Percebe a realidade espiritual que nos cerca? Nos seus inúmeros projetos futurísticos, o rico insensato da parábola recebe um torpedo divino. Enquanto elucubrava 1001 pensamentos, como ele deveria ficar mais rico, e enquanto se perdia em seus devaneios, ele ouve a voz de Deus dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Este homem não estava preparado para receber tal recado. E quantos de nós estamos? Quantos e quantos fazem projetos de vida para daqui a 5, 10 anos, para o ano que vem? E quantos são ceifados no vigor da sua juventude, no vigor de seus anos áureos? Jesus nos concita a uma decisão ao seu lado, quando nos convida, dizendo lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus nos diz, nos convida e nos alerta para uma decisão tão importante, uma decisão que vai marcar toda a nossa eternidade. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, repetindo, Apocalipse 3:20. Jesus quer entrar na porta do seu coração. Jesus quer entrar na sua vida.
na sua existência, mas Jesus não entrará na sua vida se você não o convidar, se você não convidá-lo para que ele entre em sua casa, em sua vida. Você percebe, você entende? O salmista, lá no livro de Salmo, capítulo 95, versículos 7 e 8, diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje você está ouvindo a voz de Deus. Hoje você está ouvindo a voz de Jesus. Você não quer entregar os seus planos de vida a Jesus para que Ele o gerencie? Se você quer fazer isto, faça essa oração comigo. Nesta hora, ó Pai, eu nesta hora, Carlos, Maria, João, seja lá qual for o teu nome, eu entrego a minha vida, o meu coração a Jesus e declaro com a minha boca que neste momento Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Eu faço essa oração a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.